eu tenho feito essa semana, aliás, a gente tem feito a respeito do Apocalipse há bastante tempo, a escatologia, e o Senhor tem tocado no meu coração justamente de tocar no ponto da história da igreja, que é um estudo mais aprofundado, um pouquinho mais aprofundado do que somente falar em relação individual, né, de cada crente. Então, nós preparamos um quadro, justamente o que o irmão Celino falou, a respeito da história da igreja. Eu vou colocar aqui para os irmãos só terem uma ideia. Eu tenho as folhas, se o irmão quiser, se algum irmão quiser o estudo, pode então pedir, vou deixar com o irmão Celino, ok? E aí os irmãos podem ter. Aqui nós vamos colocar as igrejas, historicamente falando, profeticamente falando, e a posição de cada uma delas em relação aos tempos. Esse estudo que eu fiz, essa introdução à lição de Sardes, é baseado no estudo do pastor Abraão de Almeida, e até vi na internet quando o irmão Celino colocou o estudo que ele fez aqui na igreja também, que ele falou bastante sobre a parte das igrejas e escatologia em geral. Os estudos do pastor Abraão são muito bons para que a gente entenda essas passagens de Apocalipse. Tira. Você repetiu Esmirna ali, não sei se foi de propósito. Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas, referindo-se à história da igreja, cada uma delas teve o seu papel nas profecias que Jesus então falou aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2. O que acontece, que nós vemos na história da Bíblia em geral, é que Deus sempre tem tirado do meio do povo corrompido um remanescente para continuar o povo dele, né? Nós vemos isso desde Noé, desde Abraão, né? Nós vemos que do povo que tinha sido corrompido desde o pecado, ele tirou Abraão. Do povo de Abraão que se corrompeu, ele tirou Moisés, e assim ele foi libertando e tirando do meio do povo aqueles que têm sinceridade com Deus e com a palavra de Deus, obediência à palavra de Deus, para que tome a linha, continue a linha do povo de Deus, e até os dias de hoje ele tem feito isso. Ele tem tirado dentro das igrejas, com o passar do tempo, de Éfeso, que foi a igreja apostólica, a primeira igreja, que é a igreja apostólica. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, algum irmão pode ler para mim Apocalipse 2, 2 ao 4, por favor? Enquanto nós vemos aqui a igreja apostólica. Apocalipse 2, de 2 ao 4. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência
paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixasse a tua primeira caridade. Então, a caridade aí nessa tradução, na maioria das traduções, é o primeiro amor, né? Então, quer dizer, nós vimos na igreja de Éfeso, que foi a igreja apostólica, que veio de Pentecostes até o ano 100, mais ou menos, depois de Cristo, que eles começaram bem com evangelizando o mundo inteiro, basicamente daquela época, mas com o passar do tempo eles foram se esfriando na evangelização, que é o principal motivo da vida do crente, da vida da igreja. É evangelizar, ganhar almas para o Senhor, é o amor pelas almas, que é o principal amor, o amor de Deus. Ele amou tanto o mundo que ele deu o seu filho para que morresse pelo mundo. Então, quer dizer, o amor da igreja tem que ser o amor às almas, o principal amor, o amor máximo, que é o que dá a sua vida, né? Pelo irmão, pelas almas perdidas. Então, quando nós vemos que a igreja apostólica, que era representada aqui pela igreja de Éfeso, ela perdeu o primeiro amor, que Jesus fala, lembra-te do teu primeiro amor, vai lá, vê aonde que você caiu, onde você parou de amar, porque ela se acostumou com o mundo da maneira que estava, né? Eles foram, depois dessa época aqui, perseguidos, que é a igreja de Esmirna, que é a igreja perseguida, né? Simbolizando ali pela igreja de Esmirna. Com a perseguição, eles se espalharam por muitas áreas ali da região onde eles estavam pregando o evangelho. E esse espalhar da igreja, ele acrescentou mais almas ainda ao corpo de Cristo. Por que isso? Porque a perseguição, ela levou o povo a pregar o evangelho em terras aonde o evangelho não tinha entrado ainda, naquela época. Então, as pessoas que, quando nós somos perseguidos, mais fortes ainda em Cristo, nós temos o testemunho para pregar ainda mais do evangelho, né, do Senhor. Nós vemos isso com quem? Com Tiago, que ele foi para Éfeso, eu creio, Tiago, e ele pregou o evangelho ali naquela cidade por causa da perseguição, porque ele estava fugindo da perseguição para aquelas áreas de lá. Então, nós vemos então a igreja perseguida. Na igreja perseguida, nós vamos ler Apocalipse 2, de 9 a 10. Alguém pode ler para mim, por favor? Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Então, aí nós vemos a igreja perseguida. Quando Jesus fala sobre a perseguição da igreja... Ainda não? Até o 12? Até o 10. Até o 10. É toda essa parte. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Então, quer dizer, nós podemos constatar aí que Esmirna, que era simbolizada por Apocalipse 2, a igreja perseguida, ela foi perseguida somente 10 dias? Não, foi um grande período de tempo em que eles foram perseguidos. Então, nós vemos aí que o livro de Apocalipse... São 10 imperadores. Esses 10 dias representam 10 imperadores romanos. Que perseguiram a igreja. Então, nós vemos no livro de Apocalipse que tem muita simbologia no que Jesus fala, no que Jesus escreve, tem numerologia bíblica, né? Porque nós vemos aqui, nesses 10 dias, o 10 é um número completo, é o número de um ciclo que se fecha, né? Até que o tempo seja estabelecido para essa fase, né? Nós vemos na numerologia bíblica a respeito do número 10. Um bom exemplo dessa parte de numerologia bíblica que eu gosto de citar é a idade de Cristo.